Olá, estamos aqui para mais um episódio do Trilha da Prosperidade, aqui nos estúdios do BRM Podcast. Hoje eu estou com o Francisco Carvalho, fundador da TimeNow Engenharia. Vamos contar um pouquinho da história do Francisco, também da TimeNow. Vamos falar de, quem sabe, internacionalização, né, Francisco? Sim. A empresa agora expandindo seus horizontes, olhando para uma operação nos Estados Unidos. Vamos contar um pouco disso. Bem-vindo. Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você. A história da TimeNow é sempre boa de ser compartilhada porque conta um pouco de uma trajetória empreendedora que também me lembra da minha, né? Uhum. Somos filhos de bancários. Isso. Empreendemos lá pelos 20 e poucos anos de idade. Isso aí. E aprendemos muito com vocês aí também. Francisco, eu acho que uma das coisas que boa parte dos capixabas tem de dúvida, mas é sempre bom a gente reforçar, eu acho que as pessoas ainda vão continuar tendo dúvida eternamente. Porque são empresas especializadas, e a TimeNow é uma empresa especializada, então ela não presta um serviço para o público final, para a população, ela presta serviço para outras grandes empresas. Queria que você contasse um pouco de quais são os principais serviços que compõem a TimeNow Engenharia, do seu core mesmo, né? Depois a gente pode falar de algumas investidas, de algumas outras empresas de tecnologia que fazem parte do grupo, mas eu queria que você trouxesse um pouco do geral, assim, quais são os principais serviços que fizeram a TimeNow crescer e talvez os serviços mais recentes, mais novos, que através da tecnologia vocês têm trazido para a mesa. Tá bom. Bom, primeiro é um prazer estar aqui, né, compartilhar um pouco da minha vida profissional, né? Eu gosto muito de fazer isso, então é um prazer realmente estar aqui. Bom, a TimeNow é uma empresa que ela está num segmento que é chamado de engenharia consultiva. Isso quer dizer que a gente não constrói, a gente não faz obra civil. É melhor falar o que a gente não faz para as pessoas entenderem melhor, né? A gente não fabrica equipamentos, a gente não monta equipamentos. O nosso trabalho é só gestão. Então, basicamente, o que a gente faz é ajudar os nossos clientes, que em geral são clientes da indústria. Então, são empresas como de mineração, empresas de siderurgia, empresas de celulose e papel, alimentício, automotivo, né? Então são empresas que têm unidades fabris aí espalhadas pelo Brasil e pelo mundo, né? E que fazem muitas vezes expansões, fazem melhorias nas suas operações e precisam de ajuda para fazer esse trabalho, porque fazer uma obra não é uma atividade de rotina deles. Sim. Né? Então eles precisam de empresas especializadas como a TimeNow para ajudar nisso. Então, basicamente, gerir um empreendimento, gerir uma obra, significa ajudar a fazer planejamento, estabelecer contratos, concorrências, medição de contratos, ou seja, que serviços que foram executados, se estavam de acordo com o contrato, se não estavam, gestão de pleitos, que são atividades que eventualmente possam estar fora do contrato, mas que eventualmente foram executadas pelo fornecedor, e a gente precisa comprovar se de fato são elegíveis ou não a um novo faturamento, um novo valor dentro do contrato. Né? Enfim, então são várias atividades que apoiam o nosso cliente final, a empresa, a indústria, a tomar decisão e a fazer aquele empreendimento ter sucesso. Tá? Além das obras, a gente também trabalha com manutenção, com gestão da manutenção. Então, novamente, em contratos, em planejamento, quando vamos ter manutenções grandes, como as paradas de plantas industriais, para dar manutenção dos equipamentos. Então, são atividades complexas que, em geral, envolvem muitas pessoas e muitas empresas para que elas sejam completadas com sucesso. E, geralmente, quando você fala de uma obra, né, uma siderurgia que está abrindo uma nova fábrica, construindo um novo forno, né, uma empresa de celulose montando uma nova planta, são orçamentos significativos e uma necessidade de você ser eficiente ali, porque cada dia de obra a mais ou a menos, né, é significativo. E quando fala de gestão da manutenção, você fala de parada técnica, né? Quando você para uma indústria para poder executar manutenção especializada em equipamentos ali, quanto mais rápido, melhor. Mas também tem que ser bem feito, né? Tem que ser bem feito, porque senão não volta direito. Para dar um exemplo, uma parada de produção significa que a empresa deixa de produzir.
Então, quanto mais tempo a planta fica parada, mais tempo ela deixa de produzir e, portanto, oferir resultados em cima da produção. Então, assim, quando a empresa nos contrata para gerir as paradas, significa que ela espera de nós uma organização tão grande que ela possa voltar rapidamente sem problema. Se ela volta e o serviço foi mal feito, ela vai ter que parar novamente. E todo o processo de parar uma planta e restartar a planta é complexo, porque você precisa esvaziar equipamentos, precisa limpar, né? Então, assim, tem uma série de condições que podem gerar grandes prejuízos para essas organizações, né? Você falou de obras grandes, eu vou citar 2 exemplos aqui de obras, uma que a gente acabou de finalizar e outra que está começando agora. Óbvio que são exemplos assim bem diferenciados, né? Os dois na área de celulose e papel. Nós fizemos o projeto Cerrado para Suzano, no Mato Grosso do Sul, investimento de 22 bilhões de reais. E agora estamos fazendo também no Mato Grosso do Sul, para uma concorrente da Suzano, que é a Arauco, que é uma empresa chilena, um investimento da ordem de 27 bilhões de reais. Nesse caso é até um pouco maior, porque eles vão ter que construir uma infraestrutura para as pessoas poderem habitar o local. Vocês entenderem uma cidade junto com a indústria. Construindo uma cidade. E nós estamos gerenciando a construção da cidade e da indústria. Então, assim, são exemplos, óbvio que não são só obras tão grandes assim. Existem serviços que são necessários para a operação, para manter a operação dessa indústria sempre eficiente. Então, muitas vezes um cliente vai e precisa, por exemplo, trocar um equipamento porque ele está obsoleto e está, de certa forma, freando a produção da indústria. Então, às vezes é uma substituição de um equipamento que se torna um projeto e a gente precisa gerenciar. Tá? Os clientes nossos, eles são muito grandes, eles têm, em geral, uma carteira de pequenos projetos, né? Essa carteira de pequenos para eles, né? Eles podem variar aí de 50 milhões de dólares, 100 milhões de dólares, 500 milhões de dólares anuais, que também precisam ser gerenciados. Então, esse trabalho também a Terminal executa para os clientes, não apenas obras muito grandes. Então, obras do dia a dia, serviços do dia a dia. E imagino que para vocês que já têm uma boa experiência de trajetória, muita coisa se repete e se evolui ali, rodando o PDCA, né? Sim. Você viu uma indústria, uma fábrica de celulose que você ajudou na montagem 10 anos atrás, você está montando outra hoje no Mato Grosso do Sul. Você tem todo esse aprendizado, tanto no seu corpo técnico, né? Quanto eu conheço muito vocês e vocês têm tudo isso muito bem registrado. Afinal, do propósito de você fazer gerenciamento de projetos é você ter controle e acesso à informação ao vivo, né? Nós temos 29 anos de história, né? A Terminal foi fundada em 96. A gente fez um grande trabalho agora recentemente, nos últimos 4, 5 anos, de avaliar toda essa história da Terminal, todos os dados que a gente tem na empresa, e a gente fez um processo de verificação para verificar de fato quais são os dados que são confiáveis, corretos e tal, para que a gente pudesse usar isso de uma forma mais eficiente, inclusive com inteligência artificial, né? Então, acho que mais à frente aqui na nossa conversa a gente vai poder falar um pouco mais sobre isso, mas a gente tem muita informação que nos gera um conhecimento grande sobre gestão de projetos e, obviamente, a gente aprimora os meios, os caminhos do nosso serviço para ganhar em produtividade, para acelerar a implantação dos projetos e assim por diante. Você trouxe um assunto importante, pelo que eu estou entendendo, quando, por exemplo, falando de uma parada industrial, né? Você precisa entrar lá para executar um serviço de manutenção efetiva. Antes disso, você fez o planejamento junto com a empresa, né? Junto com todos os prestadores que vão estar envolvidos nisso. É quase que um carro de Fórmula 1 parando, tem que trocar tudo no box rápido e voltar para a pista, né? Então, tem que ser muito bem executado. Muito bem. Isso é legal. Vocês também têm software, sistemas e tecnologia para fazer gerenciamento de manutenção que utiliza, inclusive, capacidade preditiva de manutenção preventiva, de prever acidentes, de prever equipamento chegando no seu final de uso, queda de produtividade.
Essa não é exatamente a nossa área, né? Então, existem empresas que trabalham a manutenção e que fazem, de fato, esse trabalho, que é a gestão da manutenção preventiva, né? O começo da minha história foi trabalhando com isso, inclusive, né? Nós utilizamos um dos primeiros softwares que veio para o Brasil para gerenciar a manutenção, né? Mas aí a execução da manutenção do dia a dia, né? Ou seja, é a troca do instrumento, é o conserto de um medidor de temperatura. O nosso trabalho ele é maior do que esse, é um trabalho mais de transformação de uma área, trazendo novas tecnologias. Então, quando o cliente ele quer aumentar a eficiência de um processo, ele quer substituir algum equipamento para alguma coisa que tenha uma acurácia maior ou que tenha uma produtividade maior, aí a gente entra nessa manutenção. A parada, o que a gente faz nas paradas é gerenciar o trabalho dos fornecedores. Então tem alguém que vai lá, que troca um equipamento, que dá manutenção no equipamento, que substitui. Vai ter uma empresa lá que cuida de motor, a outra que faz os andaimes, a outra que traz a mão de obra. Exatamente. A gente só faz o trabalho de ajustar o trabalho de todas essas pessoas para que a gente consiga ter o máximo de rendimento nesse processo. Por exemplo, para trocar um motor, eu preciso desligar uma área, eu preciso limpar um equipamento antes de eu tirar o motor. Então, se isso não tiver sido feito, atrasa o meu trabalho que estava planejado para a troca do motor ou do instrumento, do que quer que seja. Então, tudo precisa estar concatenado. Então, imagine você fazer uma parada de uma planta de celulose, mais ou menos em 6, 7 dias, né, com 2.000 pessoas a mais do que o normal trabalhando. Né? Então, eu tenho alguém aqui mexendo com uma esmerilhadeira, não sei o que e tal. Como é que eu faço para garantir que isso aqui não vai cair na cabeça do cara que está trabalhando embaixo? Então, posso fazer o serviço concomitantemente ou não? Então, a complexidade ela é gigante. Por isso que eu preciso ter, e tem, a Timenal tem, sistemas de gestão para gerenciar isso daí, que são sistemas de planejamento. A Timenal tem um software próprio, que é o Time Connect, que foi desenvolvido dentro de casa e que hoje utiliza inteligência artificial, se conecta com outros também, justamente para que a gente possa ajustar todas essas interconexões de tal maneira a ganhar o máximo em produtividade. Olhando sobre todas as óticas, né? Obviamente a ótica técnica, né, de garantia ali, a ótica orçamentária, pessoas, né, e dados, né? Provavelmente você fecha esse ciclo todo. Tudo. Quem olha para o nosso trabalho, fica pensando, poxa, mas a gente tem que pensar não só na obra, a gente tem que pensar no almoxarifado, se vai ter material para suprir ou não o serviço. Nós temos que pensar no transporte dessas pessoas. Nós temos que pensar na alimentação, restaurantes. Imagina, você colocar 2.000 pessoas a mais. Ou numa obra grande como essas que eu citei agora da Suzano e da Arauco, onde você vai ter ali no pico da obra cerca de 12.000 pessoas, você tem que ter estrutura para hospedar essas pessoas, para alimentar no dia a dia, né? Muitos desses trabalhadores são pessoas simples, então tem que tomar café da manhã na planta, tem que almoçar, às vezes janta. Então, assim, tem que morar num lugar que, como nós falamos agora há pouco, né? A cidade não tem estrutura, você tem que construir uma estrutura para as pessoas morarem. Salvo engano, na Arauco, agora nós estamos fazendo, o projeto deles prevê fazer 13.000 casas. Obviamente que são casas num processo tecnológico moderno, né? Que são casas que são fabricadas em galpões industriais, né? Que são montadas no local, né? Para poder acelerar esse processo. Então, assim, realmente a complexidade ela é gigante e a gente precisa se fortalecer com tecnologia, né? Com inovação, para que a gente possa garantir, de fato, que as coisas ocorram bem. Maravilha. Depois eu também vou te fazer uma pergunta sobre as principais empresas e parceiros que fazem parte geralmente dessa dinâmica, né? Vamos voltar um pouquinho no tempo, até para a gente conhecer um pouco do que a Timenal tem de serviços, né?
e é uma empresa que presta serviço para projetos complexos e para clientes que são demandantes, né? Ou seja, Isso. clientes que querem resultado, que cada dia é importante, é sensível, né? São orçamentos muitas vezes bilionários de obras, né? Então você tem que estar sempre sharp, né? Tem que estar sempre assim, muito eficiente no que você está fazendo, porque você está prestando serviço de excelência para empresas de excelência a nível mundial. Grande parte delas listadas em bolsa, empresas Sim. auditadas. Falando um pouquinho da sua trajetória, me conta um pouco lá, o que você estudou e você fazer isso já estava na sua veia de engenheiro? Foi qual curso de engenharia que você decidiu fazer? Tá. Bom, eu fiz engenharia elétrica, mas assim, eu não fiz engenharia elétrica para empreender, né? Eu não tinha essa intenção naquele momento, né? Com 18 anos, quando eu ingressei na faculdade, filho de um bancário, uma dona de casa. Então, assim, eu não sabia o que era isso, né? Então, eu fiz meu curso de engenharia porque eu queria ser um engenheiro, trabalhar para alguma organização, enfim, né? Fiz o meu curso, fui para o mercado. E aí as coisas parece que elas vão fazendo sentido com o tempo, né? Quando eu me formei no final de 89, eu tinha 23 anos. E naquela época, a Aracruz Celulose estava fazendo a expansão dela aqui no estado do Espírito Santo, em Aracruz. Aumentando a planta, né? Estava aumentando, fazendo uma segunda planta, na verdade. Então ela tinha uma planta, que era a Fábrica A, e estava fazendo a segunda planta, que eles denominaram Fábrica B. Né? Então, uma planta paralela à planta existente. Enquanto eles estavam fazendo a obra, tinha uma planta operando ali, produzindo e tal. Né? Então, eu entrei ali, cru, né? Saindo da faculdade, num ambiente, na época tinha muito menos tecnologia do que hoje. Então, eu falei há pouco aí que na obra da Suzano, lá no Mato Grosso do Sul, no pico da obra, nós tivemos cerca de 12 mil pessoas. Nós, não a Terminal, né? Todos os fornecedores, todo mundo que estava trabalhando lá. Naquela época a gente teve 16 mil pessoas. Então, 4 mil pessoas a mais. Com outra infraestrutura, né? Outra infraestrutura para fazer uma planta que é menor do que as que se fazem hoje, né? Sim. Então, assim, para mim foi um mundo, né, cara? Muito menos máquina que você tem hoje em dia também, né? Muito. E também modelos de gestão, modelos de contratação, tudo isso evolui. Não é só tecnologia, né? Sim. Bom, mas aí entrei num empreendimento desse, que no pico da obra chegou a 16 mil pessoas. Você imagina o aprendizado que não foi para mim, né? Então, assim, eu adoro essas coisas que são dinâmicas, porque todo dia você vê uma tecnologia, um equipamento novo, gente que atua, tem gente do mundo inteiro, né? Então, que contam suas experiências. Então, tudo aquilo vai criando uma energia, né, em torno da gente, que é incrível. Então, assim, eu costumo dizer, cara, que eu adorava estar na obra. Eu passava quase que o meu dia inteiro. Eu não saía na hora que tinha que sair, eu ficava, eu levava o projeto para casa, eu trabalhava no final de semana. Era uma coisa assim que me energizava muito. E até um fato curioso que, apesar de eu ter formado em engenharia, eu fui lidar, a minha área era gerenciamento, como a Terminal faz hoje, né? Então eu era um fiscal de obra, sem ter muita experiência, e ia fiscalizar um cara que tinha 30 anos de obra, que não tinha o ensino primário, né? Cara, eu digo isso para quem quiser ouvir. Onde eu mais aprendi na minha vida, com quem eu mais aprendi na minha vida foi com esse cara, que teve a paciência, né, de me ensinar, de mostrar de fato como as coisas acontecem, porque na faculdade a gente vê muita teoria, né? Cara, eu sou muito grato a essa pessoa. Então, realmente ele me ensinou demais. Mas assim, você perguntou sobre empreender. Isso. E aí, nessa ocasião, eu não pensava em empreender, mas no final da obra, uma empresa pequena aqui do estado do Espírito Santo me convidou, os sócios dessa empresa, eram 2 sócios, me convidaram para ser sócio. Eu falei, cara, no final da obra eu tinha 25 anos. Falei, eu topo. Ainda morava com meus pais e tal, né? Beleza. Topei. Fiquei 6 meses lá, depois eu acabei saindo porque achei que eu e eles, a gente pensava um pouco diferente, então não achei que ia dar certo. Mas o mosquitinho ali do empreendedorismo me picou, né? E eu
Fiquei com aquele negócio, voltei para o mercado. Você percebe que não é tão difícil assim ser empresário, né? É óbvio que ser empresário de sucesso é difícil, né? Porque demanda muito esforço, tempo, construção de time. Mas, abrir um CNPJ, começar um próprio negócio, construir uma marca, dá para começar, né? Cara, para as pessoas entenderem o que eu estou falando, me lembrei de uma coisa aqui. Na época, computador era caro. Eles não tinham computador. Então, as propostas eram feitas em máquina de datilografia. E o dinheiro era tão escasso que a fita da máquina muitas vezes não batia o preto, batia o vermelho. Então, as propostas iam... Umas letras iam em preto, outras iam em vermelho, e assim ia. Depois a gente conseguiu comprar um computador, fazer as propostas por lá. Foi desse jeito, assim, sabe? Assim, se virando, não tendo dinheiro para nada. Mas, enfim. Voltei para o mercado, aí fui trabalhar numa empresa finlandesa, fiquei 4 anos lá, mas assim, depois de um tempo, depois de uns 2, 3 anos que eu estava lá... Essa empresa finlandesa prestava serviços ali para a Arcocelulose. Para engenharia, é uma das maiores empresas de engenharia do mundo, hoje, né, inclusive que ela passou por várias fusões aí e tal, então uma grande empresa global, e aprendi muito lá, né, mas assim... Eu queria voltar a ter correr risco, a poder tomar as minhas decisões sem que um chefe me barrasse de fazer isso ou fazer aquilo. Né? Eu tenho percebi que eu tinha essa coisa no meu DNA, assim, sabe? E aí fiquei com essa vontade de constituir um novo negócio. Encontrei alguém que se tornou meu sócio, que é o Sérgio Mello, né? Além de sócio, um grande amigo, né, que também queria empreender. Então, em abril de 96, nós criamos a Time-Now. Assim, sem grana, sem recurso. Mas é assim, né? Que começa, né? E aí tem uma história legal, né? Porque em abril, quando a gente criou a Time-Now, a minha esposa estava no 9º mês de gravidez. Né? Meu filho nasceu em abril também. O meu filho mais velho, Pedro, né? Empreendeu então, 2 vezes na vida e nos negócios. A gente comemora o aniversário da Time-Now e o aniversário do meu filho na mesma época. Então, é muito legal isso, assim, e tal. E foi assim que começou. Olha que bacana. E começou também já com uma experiência de ter um sócio, né? Você não começou sozinho, você já teve a visão de que, ter alguma pessoa que tem a mesma visão que a minha, que provavelmente, certamente tem competências complementares, né? Já fez diferença desde do início, né? Engraçado nisso que eu estou refletindo aqui agora, eu não tinha parado nem para pensar nisso. Primeira vez eu acho que eu penso nisso aqui. Eu acho que eu nunca pensei em montar um negócio sozinho. Nunca passou pela minha cabeça montar alguma coisa sozinho. Eu não sei por que razão, tá? Então, eu estava naquela época, eu fiquei 1 ano procurando alguém para se juntar a mim. E hoje eu vejo como isso é valioso, porque o sócio não é só uma pessoa que vai dividir o risco com você, mas é uma pessoa que, se for a pessoa certa, ele vai dividir as angústias, ele vai te motivar na hora que precisa e vice-versa. Né? Então, assim, é muito legal quando o sócio, quando você tem os mesmos valores, comunga dos mesmos valores que essa pessoa. Então, a gente diz, eu e Sérgio, que nós temos mais de 29 anos de sociedade e a gente nunca discutiu. A gente sempre debateu, assim, no sentido de, cara, que decisão nós vamos tomar e tal, mas assim, ficar culpando cara, vamos pensar para frente. Às vezes você toma uma decisão errada, faz parte. Quem é a pessoa nesse mundo que só toma a decisão certa? Não existe isso, né? Então, assim, e é através das decisões erradas que a gente aprende e evolui. Então, assim, eu vejo a sociedade como uma coisa extremamente importante. No meu caso, eu e o Sérgio, nós temos competências diferentes. Nós somos pessoas muito diferentes. Ele tem uma veia mais comercial, ele é bem extrovertido, brincalhão e tal. E eu sempre fui mais de estratégia, de planejamento, sou mais concentrado. Então, esses 2 perfis, eles foram e são muito importantes para que a gente tivesse sucesso na empresa.
Olha, isso é importante, essa complementariedade, mas também, né, Francisco, essa construção dessa relação, Uhum. tanto nos acordos entre sócios, na evolução da maturidade da dinâmica corporativa, né, estrutura societária. Em determinado momento vocês começaram a refletir sobre vale a pena ter algum tipo de sócio estratégico, vale a pena a gente construir alguma opcionalidade de partnership para os nossos melhores executivos e formar um time de excelência. Afinal, uma empresa de prestação de serviço, Sim. você quer reter talento e você quer ter junto, né? E faz parte de empresas como as nossas, né, que são prestadores de serviço. Se você quer ter os melhores profissionais, você também tem que remunerar bem e dar, obviamente, perspectivas de construir resultados, né? Lógico, mas dividi-los também, né? Então, Sim. isso de certa forma já estava no seu DNA. E não necessariamente, se a gente pegar um pouco a história do Brasil, antigamente se tinha essa visão, né? Antigamente se tinha a visão de vou abrir meu negócio ou o negócio da minha família, né? Hoje em dia você teve a vontade de abrir com um sócio que não é necessariamente seu amigo de infância. Não é. Da mesma forma que eu, quando fundei a Apex com o Fernando e com o Thiago, não eram meus amigos de infância, mas a gente se conheceu alguns anos antes. Eu e o Fernando, a gente já tinha tido uma sociedade antes da Apex. Já tinha sido uma boa experiência entre nós. Né? E aí, quando veio o momento, vamos abrir empresa nós três. Aí depois foi vindo outros sócios, né? A dinâmica de mercado financeiro já é de partnership, essa cultura já é lá do Goldman Sachs, aqui do BTG, XP, enfim. Já é mais comum, já é um assunto extremamente comum. Mas quando você fala de outros setores, nem sempre, né? Nem todo mundo tem essa cabeça de preciso de ter sócio é bom. Mas também não imaginar que abrir o CNPJ e tá tudo certo pro resto da vida. Tem que continuar fazendo seus acordos ao longo da vida, né? Engraçado que quando nós fundamos a Terminal em 96, nem eu nem ele tínhamos muita noção de gestão de negócio. Então, assim, acordo de acionista, fui ouvir anos depois o que era um acordo de acionista, não sabia que era isso. Mas, embora a gente não soubesse, a gente fez o nosso acordo, logo que a gente fundou a empresa. O nosso acordo era verbal, mas a gente combinou as principais regras entre nós, né? Então, por exemplo, uma regra, coisa simples, tá? Uma das regras era, decisão tomada, a gente não discute. A gente faz, certo ou errado. E aprende com isso, para não cometer de novo. Então, assim, ao invés, o que quer dizer isso? Tomei uma decisão errada, ele não concorda comigo. Vai adiantar alguma coisa? Se a decisão está tomada, bola para frente. Bola para frente. Então, o que nós vamos fazer? Quanto mais rápido corrigir, também melhor. Vamos né? fazer, vamos corrigir, vamos ajustar e tal, e vamos aprender com isso. Né? Então, o que a gente fazia? Ao invés de discutir por que você tomou a decisão, a gente discutia como é que nós vamos aprender com isso, como é que nós vamos resolver esse problema e vamos evoluir. Então, ao invés de ficar pensando para trás, a gente sempre pensou para frente. Como é que nós vamos construir uma empresa melhor a cada dia? Então, deixe de gastar tempo com bobagem que não vai resolver nada. Combinamos remuneração. Então, assim, como é que vai ser a remuneração? Então, a gente combinou que a gente teria remuneração igual. Beleza. Ninguém discute a remuneração. Discutir se eu estou trabalhando mais do que ele ou vice-versa. Para quê? Às vezes ele tem mais demanda, às vezes eu tenho mais demanda. Eu não vou ficar cobrando. Se quiser sair, achar que dá e quiser passear, vai passear. Eu não vou cobrar. Né? Só que a gente cumpriu isso muito bem. A gente trabalhou muito. Você falou de remuneração. A base das empresas, independente de tecnologia, de inteligência artificial e tal, são pessoas. Né? A gente não tinha dinheiro e precisávamos dos melhores. Então, o que a gente fez ao longo de muitos anos, talvez uns 10 anos ou mais, a gente ganhava menos do que os funcionários, do que os colaboradores, porque a gente queria ter os melhores. Se a gente queria ter os melhores, nós estávamos pensando como? Vamos construir uma empresa que seja referência. Uma empresa que o cliente queira contratar. Para isso, eu preciso ter gente boa. Se eu for colocar gente meia boca, né, para usar uma expressão chula... O resultado vai ser meia boca. Né? O resultado vai ser... Se der certo, vai ser meia boca. Em tese, vai dar errado, né? Porque tem muitos problemas. Mesmo sendo pessoas boas, você tem chance de dar alguma coisa errada, porque tem coisas que às vezes você não previu e tal. Então, assim, a gente sempre prestigiou isso. E chegou um determinado momento, que embora a gente não seja do mercado financeiro, que a gente entendeu que algumas pessoas-chave, elas precisavam de um incentivo diferente para permanecer com a gente e também tinham que ser valorizadas. E a gente começou a criar, começou a trazer sócios para a organização. Fazer de alguns colaboradores estratégicos
sócios da nossa organização. Nessa época a gente não sabia o que era partnership, stock options, nada disso, mas a gente criou do nosso jeito. Hoje a gente tem sim um programa super elaborado, com vários sócios e tal, mas na época foi assim, cara, dar a gente nunca deu. É isso aqui, ó. Uma ação da empresa vale X. Você está aqui, você colaborou, você está aqui há tantos anos. Então, olha só, vamos dar um desconto para cada ano que você está aqui. Você pode pagar em 5 anos, do jeito que você quiser. Beleza, as pessoas toparam, compraram. Por que comprar? Porque quem compra valoriza. Quem ganha, muitas vezes não. Estou dizendo, pode ser que quem ganha também valorize, mas assim, eu dou valor a isso. Eu acho que a pessoa tem que se sacrificar um pouco para fazer jus àquele negócio. E a condição era excepcional, né? Tanto é que nenhum dos nossos sócios originais saiu da empresa. Mesmo aqueles que já pararam de trabalhar, continuam sócios, né? Para não dizer nenhum, um saiu porque ele já estava beirando os 80 anos e não queria causar problema para nós com problema de herança e essas coisas, com uma pessoa muito, muito querida nossa até hoje aí. Pô, que maravilha. Depois a gente vai voltar para falar um pouquinho dessas inovações mais modernas. Uhum. A gente estava falando aqui de história. Gostaria até de aproveitar aqui para fazer um agradecimento aos nossos patrocinadores. A Terminal está com 29 anos. Um dos nossos patrocinadores aqui do podcast é o Tomasi, que, se eu não me engano, está com 60, 62 anos de história. Olha que bacana. Eu estive aqui com o Bruno, inclusive, gravando. Ele contou um pouco dessa sucessão. E aí você vê, né, a importância de você ter pessoas próximas e de você manter a cultura de excelência. E o pai do Bruno, que está lá até hoje fazendo, o Henrique fazendo expediente, fazendo suas análises clínicas. E você percebe como é que essa cultura é importante, que fica para os filhos, que fica para os executivos da empresa. Uhum. Isso é super legal. Então, agradecer aí o Tomasi. Você também conhece, né? Você sabe que o Bruno me contou uma história do pai dele na pandemia. O pai dele não queria sair do laboratório na pandemia, imagina, né? Olha que importante. Olha o amor pelo negócio. Exatamente. Né? Nossa, exatamente. Sensacional. E depois eu vou querer ver a Terminal aqui também como patrocinadora nossa. Hoje a gente tem aqui apoiadores, né? O Tomasi, o Mendonça Machado, advogados, a própria Apex, a empresa Friends, são os patrocinadores do Trilha da Prosperidade, do BRM Podcasts. E você vê que são empresas locais e que já estão ajudando a gente a estruturar isso aqui tudo, né? De ter vários podcasts rodando, de trazer os convidados, mas de colocar um pouco dessa nossa dinâmica corporativa, empresarial, empreendedora, e de outros assuntos, né? De investimentos, gestão de patrimônio, gestão familiar, para cá, né? Que já é um desafio, porque às vezes no nosso dia a dia a gente está acostumado a trabalhar, mas quando você pega um pouco do seu tempo, e você tem feito isso, né? Para dedicar, para gerar um pouco de conhecimento, de contar um pouco da sua experiência, mas o peso que isso tem de inspiração para as outras empresas familiares, para as empresas locais, ou até para os empreendedores, né, Francisco? Quantos engenheiros estão nesse momento matutando, se abrem um negócio, uma consultoria, se juntam para fazer um business juntos? Quando escuta uma história como a da Time Now, né, é inspirador. Isso para a gente é super importante. E quero muito, né, daqui 30 anos, estar contando a mesma história lá do Tomasi aqui, né? Em outra geração de executivos, né? Mas com partnership que com certeza vai durar, né? Vai durar, você já vai estar lá no conselho sênior. Se eu estiver vivo. Vai estar, você pode ter certeza. Você vai estar lá, igual o doutor Henrique lá, ó. Só indo de vez em quando, ver como é que estão os projetos, né? Time Now já vai estar no mundo todo, se Deus quiser. Deus quiser. Isso é super legal. Queria falar um pouco de visão de evolução técnica, certificações que vocês fizeram questão de construir ao longo do tempo. Eu queria que você desse uma percepção da importância de você ter rigor técnico no que se faz, através de certificação, certificações que são reconhecidas mundialmente, nacionalmente. Né? Você contribuiu um pouco no nosso bate-papo aqui antes, falando que lá em 2002 vocês começaram um movimento lá no PAEX, né? Depois teve também certificações da ISO, seja da 9001, da 45000, enfim. Conta um pouco de todas essas etapas em que vocês foram profissionalizando e trazendo certificação para o seu time e para a empresa, e o quanto que isso hoje gera valor para os clientes que você atende. Tá. Bom, para quem me conhece, sabe que eu dou muito valor à gestão, né? Uma gestão não é porque a gente é uma empresa familiar e uma empresa que
não é tão grande quanto essas grandes corporações aí que têm capital aberto e tal. Mas assim, nós somos uma empresa que preza pela eficiência, que preza pelos modelos mais atuais de gestão e tal. Mas, quando a gente começou, tinha noção disso, né? Então, fui apresentado à Fundação Dom Cabral em 2001, fui convidado pelo Durval Vieira de Freitas, que é uma pessoa que eu tenho uma grande admiração, ajudou demais a Terminal no começo, as primeiras estratégias e tudo mais, né? Uma pessoa que com certeza tem um lugar especial no coração da Terminal. Se uma empresa tem coração, lá o Durval tá, né? Mas enfim, em 2001 eu participei de um programa da Fundação, que era o Programa de Desenvolvimento de Dirigentes, né, que capacitava gestores em estratégia, gestão de mercado e clientes, gestão de pessoas, processos, tecnologia e tal. Então dava do ponto de vista de gestão mesmo, né? Como é que você faz para conduzir isso dentro da sua organização, tá? Porque a Dom Cabral tem isso em especial, que eu acho, né? Ela prepara pessoas para fazer as empresas realmente melhorarem, né? Então tem muito foco na empresa. E esse programa, ele fazia parte de um programa maior, que era o PAEX, Parceiros para a Excelência. Parceiros porque pequenas e médias empresas contratavam a fundação e dividiam os custos do programa entre elas para receberem esse conhecimento da Fundação Dom Cabral, que é uma das melhores e maiores escolas de negócio do mundo, né? Está sempre ranqueada entre as 10 melhores do mundo, né? E eu gostei demais daquele negócio. Falei, cara, eu preciso levar isso para a empresa. Nossa empresa, se tivesse, na época, 15 funcionários, acho que era muito. Então, a gente, no ano seguinte, ao ano de 2001, que foi 2002, a gente ingressou no PAEX. E aí vem aquela história, nós estamos falando aqui para empresário que quer começar, você tem que ser criativo. Eu não tinha dinheiro para pagar o PAEX, nem dividindo com os outros. Mas a gente ministrava treinamento na época e tinha um escritório que era alugado e que a gente tinha transformado em área de treinamento. Então a gente trocou com a fundação, oferecemos para eles o seguinte, ó, faz os treinamentos aqui, em troca a gente pode participar do programa, né? E assim fizemos. Então a gente conseguia colocar todos os anos 4 pessoas sendo preparadas e criando metodologias que fossem de consenso do grupo, das empresas, dentro da organização. Então eram 2 metodologias por ano, por exemplo, gestão comercial e gestão de pessoas. Aí no ano seguinte era estratégia e processo, e assim por diante, né? Então nós ficamos 4 anos no PAEX, e eu fiquei mais um ano, que foi o primeiro lá no PDD. A gente capacitou 16 pessoas ao longo de 4 anos, gestores, né, e desenvolvemos os modelos de gestão do nosso negócio, que perduram até hoje, obviamente, que atualizados, né, que a gente, obviamente, o mundo vai evoluindo e a gente vai fazendo coisas diferentes. Hoje, por exemplo, tudo que a gente faz é digital, né? Então toda a informação nossa, todas as decisões baseadas muitas vezes em dados e tal, nós temos uma base de dados completamente checada, confiável e tal, né? De uso de inteligência artificial, mas a base de tudo, você não faz nada disso se não tiver processo estruturado. Foi essa época aí. Então, isso do ponto de vista de gestão do negócio, né? Do ponto de vista técnico, a gente precisa lembrar que a Terminal é uma empresa que presta serviço para grandes organizações. Então, essas organizações exigem de nós certas certificações. Então, a ISO 9000, a 18000, 45000, de certa forma, elas são pré-requisitos para que a gente possa trabalhar nessas organizações. Então, existe uma questão que ela é muito de você não ter, te limita a entrar, que é uma coisa importante, mas se eles estão cobrando isso é porque tem alguma importância. Então, quando a gente cresce, e às vezes no começo a gente não percebe, porque a gente é muito pequenininho, então você vai fazer o serviço, é você que está fazendo. Então, você é um cara que é reconhecido pelo mercado, o pessoal confia em você, você vai fazer um bom trabalho. Mas como é que você como é que você consegue comprovar
a qualidade do seu serviço se cada um faz de um jeito? Então a gente precisava, de fato, criar mecanismos que garantissem que a atividade da Terminal seja executada com a mesma qualidade, seja aqui, seja no Pará, seja em São Paulo, seja onde for. Por qualquer membro do time, com o maior nível de padronização possível. É óbvio que sempre vai ter uma diferença aqui ou ali, mas assim, na melhor maneira possível. Então a gente foi aprimorando os nossos processos nesse sentido. E aí a gente foi, obviamente, conseguindo as certificações. Eu lembro de um caso, um colaborador nosso que, cara, ele não queria fazer, não queria daquele jeito que virou a norma, que todo mundo participou e tal. Né? Ele não queria. Não sei por que ele não queria, acho que ele queria fazer do jeito dele. Tem pessoas que estudam isso, né? Mudança organizacional, pessoas que são resistentes a qualquer tipo resistentes. Mas assim, aí eu fui falar com ele, que a empresa era muito pequena ainda, né? Ele trabalhava até num contrato da Aracruz. Eu falei com ele, fulano, não vou nem falar nome aqui, mas assim, gente boa, eu gosto dele. Eu falei, olha, está acontecendo isso, você não quer fazer, a gente precisa, o cliente está exigindo da gente também, precisamos fazer isso. E você não quer fazer, pois é. Eu não quero, acho que tem que ser assim. Então, o que você acha que eu devo fazer com você? Ele falou para mim assim, me demite. Então tá bom, tá demitido. Vamos almoçar? Vamos. Não precisei brigar com o cara. Continuamos amigos até hoje. Depois ele voltou a trabalhar na Terminal. Hoje não tá mais, mas assim, eu acho que tem isso também, sabe? Você não precisa criar discórdia onde você vai. São pensamentos diferentes. Você não quer, então vai trabalhar em outro lugar, vai fazer... Não quer dizer que o meu modelo é melhor do que o outro, mas é o modelo da empresa. Então, se é o modelo da empresa e precisa ser melhorado, então dá a sua contribuição, vamos discutir num fórum adequado e tal, e vamos melhorando, porque é isso que a gente faz no dia a dia. Então, a gente foi buscando isso. Depois a gente acabou também participando de outros processos, Great Place to Work, né? Porque, poxa, a Terminal hoje é uma empresa que tem perto de 2.500 funcionários. E é reconhecida por ser uma empresa, né? Uma das empresas mais... Com muita satisfação por quem está lá dentro. Exatamente. Né? Então, assim, não sei nem se eu devia contar isso, mas cerca de menos de um mês atrás, nós tivemos um colaborador na Braskem Rio, com 75 anos de idade, ele faleceu. Causas naturais, não teve nada de... Ele pediu para ser enterrado com o uniforme da Terminal. Cara, isso para mim... não tem preço, sabe? Assim, uma pessoa que... extremamente orgulhoso do que faz e do que fez. Com 14 anos de empresa, sabe? Assim, em geral, no Brasil, em muitos casos aí, muitas empresas, o cara sai nas redes sociais falando mal da empresa. O cara pede para ser enterrado com o uniforme da Terminal, cara. Isso mostra uma cultura diferente. Eu fiquei emocionado, sabe? Assim, porque realmente, eu não sei nem se eu queria ser enterrado com o uniforme da Terminal. Né? É uma coisa assim muito relevante. Você percebe que você tem membros do time que estão ali também por propósito, né? E gostam muito do que fazem. Outra coisa, eu não conhecia o cara. Não fui eu que fiz isso, não era porque ele gostava de mim nem nada, nem do Sérgio. É porque alguém lá no contrato, né? O nosso time do contrato, estava fazendo aquilo que a gente valoriza, né? Lidar bem com as pessoas, tratar bem e tal. Legal. Então são coisas muito legais, sabe? Assim, que a gente tem muitas dores de cabeça, mas também tem esses momentos assim que são bem reconfortantes para nós, assim, que são bem legais, né? Saber que o trabalho está indo num caminho legal. Francisco, eu queria falar um pouco do que a gente puder falar brevemente de governança corporativa. Uhum. Você é uma pessoa que, junto com o Sérgio, desde sempre se preocuparam em construir uma instituição, né? Ou pelo menos em algum determinado momento, ficou claro isso para vocês, né? Se a gente quer ganhar escala, se a gente quer construir um negócio de verdade, se a gente quer se aposentar, a gente precisa caminhar para ser uma empresa profissionalizada, na ótica da sua governança. Vocês chegaram a estruturar conselho de administração lá em 2013, se eu não estiver enganado. Sim. Né? Agora, estruturando de forma mais oficial, estruturada, o sistema de partnership, a Time Owners, né? Time Owners. Como é que foi essa experiência e o que motivou você, ainda muito novo, com empresa jovem, de certa forma, né? Vocês muito novos, né? A falar, não, queremos sim estruturar um conselho, me vejo como um conselheiro da empresa, queremos contratar um CEO de mercado, não precisa ser eu essa figura do presidente ou do CEO, pode ser alguém melhor do que nós, a gente contribui em outra esfera, e vocês foram construindo essa sucessão. E quando a gente fala de empresas capixabas, uma empresa de 29 anos é uma empresa madura, sim,
né? Mas vocês ainda são muito jovens, né? Mas vocês já construíram uma governança muito bem moderna, que não é tão comum, Sim. né? Para uma empresa nem da engenharia, nem do tempo de vocês, né? O que motivou esse processo e o que você vê de benefício prático hoje você ter uma corporation ali, uma instituição mesmo que tem todos os níveis, já tem governança de empresa gigante? Bom, acho que o pensamento, primeiro é o seguinte, pode ser uma coisa talvez boba que eu vou falar aqui para alguns, mas que eu dou muita importância. Eu vejo muitas empresas familiares, principalmente que nasceram em outras épocas, antes da Terminal, onde o fundador ele tem um apreço tão grande pela empresa, e talvez seja até uma questão de cultura da época, né? Ele tem um apreço tão grande pela empresa que a empresa é como se fosse da família, fosse um filho. Eu nunca pensei na empresa como família. Óbvio que você tem um carinho especial para um negócio que você construiu e tal. Mas a palavra que me prende é negócio. Então, negócio tem que ser bem gerido e tem que gerar resultado. Se tem alguém que faz melhor do que eu não tenho nenhum problema em transferir essa responsabilidade. Obviamente que eu preciso construir esse modelo. E o próprio CEO da Terminal hoje, que é o Toledo, ele também sabe, a gente conversa sobre isso, que em algum dia, provavelmente, nós vamos ter que trazer alguém ou formar alguém dentro da organização que vai assumir a função dele, porque tem algumas competências para a estratégia futura da Terminal que eventualmente ele possa não ter, né? Então, assim, não tem nada fechado dentro da organização nesse sentido. Então, o que a gente foi fazendo? Como eu falei aqui pouco tempo atrás, para que a organização seja, para que ela cresça, para que ela evolua e tal, nós precisamos de gente boa. Então, a gente sempre procurou trazer pessoas muito boas, né? E essas pessoas, algumas delas não se confirmaram como quando a empresa cresceu, outras sim. Essas que se confirmaram, naturalmente elas perdem o seu espaço, né? E chega um ponto que assim, não dá para segurar, sabe? Então você tem que deixar essas coisas acontecerem. E a gente sempre teve muito tranquilo, porque o que dá segurança para nós é o modelo de gestão. Porque se a gestão acontece de acordo com o modelo, eu sei que ninguém consegue tirar a terminal do trilho muito fácil. Porque o modelo de gestão, ele segura, ele mantém os pilares da organização muito fortes. Então, o que a gente procura fazer é trazer para cada um desses pilares pessoas que sejam competentes. Mas aí acontecem coisas do tipo, são pessoas muito competentes, mas fulano de tal não acompanha, a cultura, não acompanha a cultura da terminal. Por melhor que o cara seja, ele não vai. Então pode ser que eu tenha que substituir por essa razão. Uma estratégia que muda e eu preciso de um conhecimento novo. Mas a base de tudo está fundamentada e ela me dá tranquilidade para saber que as coisas estão correndo bem. Obviamente que eu deixei o Sérgio antes de mim, mas eu deixei de ser o CEO da Terminal em 2018, dezembro de 2018. O Toledo assumiu em janeiro de 2019. Portanto, já vão aí 6 anos, né? Que eu não estou lá na... 6, indo para 7 já. Que eu não estou mais lá. E nos últimos 6 anos a empresa cresceu 34% ao ano. Eu pergunto, será que eu conseguiria levar a empresa a 34% de crescimento ao ano? Não sei, talvez sim, talvez não. O fato é que 34% ao ano não é para qualquer um, né? Então o time que está lá está desempenhando bem o seu papel. A gestão é importante. E parte da gestão é a governança. A governança é algo que faz parte que compõe toda essa estrutura de gestão. Então, no caso da governança da terminal, a gente pensa a governança sobre alguns aspectos. Por que estabelecer
um conselho de administração. O conselho é um ambiente onde a gente está discutindo estratégia, a gente está discutindo coisas importantes para a organização. Se eu conseguir trazer pessoas que tenham competências e experiências que sejam válidas para o nosso negócio, por exemplo, nós somos uma empresa de engenharia, nós não somos uma empresa do mercado financeiro. Em algum momento nós vamos começar a fazer M&A, fazer coisas desse tipo, mas, cara, nosso conhecimento é pequeno nisso. Então eu trago alguém para me ajudar a pensar o modelo de M&A, o que eu preciso costurar, com quem que eu falo, como é que eu busco recurso para financiar o M&A, que tipo de, digamos assim, de captação é melhor ou não, quais são os inconvenientes de uma, quais são as vantagens de outra. E a gente começa a estruturar isso com pessoas que têm vivência, que têm capacidades, que a gente, por acaso, não tem. E essa ideia é parte de uma visão estratégica ali do conselho. Exato. Dos sócios, mais dos conselheiros que vocês têm, né? Ou seja, parte de uma visão estratégica e depois segue para a execução. Por exemplo, nesse momento a gente está num processo de algum tempo de internacionalização, como a gente falou aqui no começo, né? Nós trouxemos alguém que faz parte, a gente tem um conselho, até um conselho especial, digamos, tem 2 níveis de conselho ali, um conselho especial para tratar desse assunto. E aí nós trouxemos um cara que, de fato, posso até falar o nome dele aqui, o Marcelo Castelli, né, que foi presidente da Fibria, CEO da Fibria, CEO da Votorantim Cimentos, e hoje está no conselho de várias empresas, para nos ajudar nessa... E mais do que isso, né, um cara que comunga dos mesmos valores que a gente, né, que isso também é importante. Que é fundamental. Então a gente veio fazendo isso. No começo, a gente precisou trazer alguém para nos ajudar a conceber o modelo do conselho. A gente não sabia como é que vai ser essa reunião, como é que a gente vai conduzir, o que a gente trata. Então a gente trouxe um ex-professor da Fundação Dom Cabral, o Augusto Lobão, né, que é um cara que tem conhece bem o Espírito Santo também e tal. Uma empresa de consultoria também nunca pode deixar de olhar para fora para buscar conhecimento, né? Com certeza. Até porque as áreas são diferentes também. Né? E mesmo a nossa área, às vezes buscar conhecimento fora, o que estão fazendo de diferente lá na Ásia, sei lá, né? Então a gente concebeu esse modelo. Entendemos que a empresa estava crescendo tanto que a gente precisava reconhecer alguns líderes. A gente já tinha feito isso no passado de uma forma caseira, vamos dizer assim. Então nós estruturamos um programa de partnership e hoje nós temos em torno de 30 partners na Terminal. Todos eles têm pelo menos nível de gestão, nem todos são diretores, mas são pessoas que a gente confia, então tem todo um modelo lá de indicação, pelo menos indicação de mais de uma pessoa, passa por alguns comitês, enfim, tem um processo desse. Que engloba, né? Acho até bacana a gente compartilhar isso. Quando você monta um modelo de partnership, significa que você basicamente está querendo trazer talentos e novos sócios pensando para o futuro da empresa, né? Mas essas pessoas necessariamente têm que cumprir alguns pré-requisitos. Nem todo mundo vai ser um bom sócio. Tem pessoas que são excelentes colaboradores, mas não têm vontade de tomar risco, não têm vontade de assumir responsabilidades fora do seu horário de trabalho, e que é cultural. Tem pessoas que não, eu quero estar trabalhando sábado, domingo, segunda, a empresa é sua 24 horas, né? Mas com certeza cultura vocês avaliam, né? E as pessoas não entendem muito bem o que é cultura, né? Aquela pessoa que veste a camisa mesmo. Aquela pessoa, quando ninguém tá vendo, ela tá com a camisa da Terminal. Isso. Ela dá, nos seus mínimos ações, exemplos de alguém que realmente representa a cultura, né? Entrega de resultados, lógico, né? Saber trabalhar em equipe, saber trabalhar com os outros. Isso. Porque todo mundo acha, o melhor representante comercial vai ser evoluído como sócio. Às vezes é um cara que atropela as pessoas, não trabalha bem em equipe, é egocêntrico ou egoísta, né? Pode entregar um baita de um lucro, né? Mas você não chamaria para ser seu sócio. Não. Né? Inclusive a gente usa uma metodologia que é um pré-requisito, digamos assim, para poder ser convidado, que é a matriz 9Box, né? Que a gente usa no RH, que é uma matriz de competências. Então a gente tem lá não vou saber dizer aqui exatamente, mas alguns quadrantes em que a pessoa pode ser convidada ou não. Mas isso é um atributo, né? Que é a questão da competência, relacionamento, como é que você lidera realmente o time. Então
Não pode ser de qualquer jeito. Ah, gostei do cara, vou. Não é assim, né? Então, existe todo um atributo para isso. Agora, o fato da pessoa poder se tornar sócio, e quando ela se torna sócio ou partner, ela quer que a empresa cresça, porque a participação dele ali vai valer muito mais do que vale hoje. Então, uma empresa que cresce 34% ao ano, imagina, faz essa conta aí, não vou fazer aqui de cabeça, mas em 6 anos, 34% ao ano, quanto que vale cada real que o cara investiu lá atrás, né? No mesmo conceito que eu falei anteriormente. Então, ele entra por um valuation X, que tem algumas facilidades para entrar, mas ele tem que comprar, né? E depois, se ele sai da organização, Tem as regras. tem as regras de saída também. Muitas vezes ele vende e tal, a gente recompra as ações e tal. Mas imagine uma pessoa que tá na organização, que trabalha com a gente, e que é ambiciosa no bom sentido, né? E que passa a saber, e que conhece, né? Porque a gente divulga isso o tempo inteiro e tal, quais são os atributos que a gente considera valiosos para a nossa organização, e ele quer se tornar um partner. Ele vai brigar para se tornar um partner, né? Ele vai correr atrás, ele quer Afinal, fazer o melhor. São poucas as empresas que viabilizam isso, né? Exatamente. Pouquíssimas, né? E eu posso até dar um exemplo, né? Hoje, o CEO do Banco BTG Pactual e o principal acionista de referência, ambos entraram lá como estagiário e trainee. Dentro de uma empresa que tem um partnership estruturado. É óbvio que não é do dia para a noite. Né? Salute o Esteves, né? Exatamente, o Salute o Esteves. Pode ser que daqui 30, 40 anos, né, o grande acionista da Terminal seja um cara que hoje é gerente. E está lá entrando no partnership, mas ele vai, ao longo desse tempo, construir resultados, comprar ações dos demais, crescer dentro do negócio. Mas tem que enxergar essa visão de longo prazo. Você está dando oportunidade para pessoas que trabalham numa empresa que hoje já tem uma estrutura, né, de serem sócios dessa empresa, construírem sua carreira lá e ao longo do tempo irem conquistando mais espaço, o que é muito raro no Brasil. Mas é raro porque talvez as pessoas não compreendam o significado disso. Então, para mim, eu estou dizendo assim, você está perdendo participação, você está... Não estou perdendo participação, estou fazendo minha empresa crescer e valer mais. É um investimento. Então, se uma ação da minha empresa vale 1 e com essa estratégia a gente cresce nessa proporção que eu estou falando, cara, em 5 anos a minha ação que valia 1 vale 3, 4. Pô, quem tá ganhando? Tô ganhando com isso também. Sim. Eles estão ganhando, mas eu tô ganhando também. Então, assim, eu acho que é isso, sabe? É o melhor ganha-ganha que a gente já viu, né? O melhor ganha-ganha. Então, o caminho é esse. E são pessoas que podem contribuir para o resultado. A gente não está falando de um acionista que está lá aleatoriamente, né? A gente está falando de executivos que estão lá construindo o resultado, valorizando suas próprias ações, melhorando eventualmente também sua condição de bônus, de remuneração variável, e gerando valor para sua família, porque essa participação societária você pode carregá-la por décadas, né? Até você se aposentar lá na frente e vender para passar para uma juventude que vai estar lá na Terminal em 2060, né? Mas essa é uma visão legal de se construir, desafiadora, né? Você sabe que quando eu comecei, assim, existia uma empresa no meu setor chamada Promon Engenharia. Essa empresa, todos os colaboradores da empresa eram sócios, né? Então, tinha os controladores que tinham participação X, mas todos eles entravam e se saíssem tinham que vender e tal. Essa empresa cresceu horrores e tal. O problema da Promon é que quem dirigiu a Promon em determinado momento acabou, naquela época, tá? Hoje eu acho que já está diferente, mas a engenharia, a Promon Engenharia acabou entrando naquele negócio da Lava Jato, mas o modelo fez a empresa ser, assim, era objeto de desejo de qualquer contratante contratar a Promon. Ela tem vários braços, então tem o braço de automação e tal, coisas diferentes aí, de telecomunicações, que continua muito bem, mas a parte de engenharia da Promon está renascendo agora, porque tomou aquele baque naquela época, né? Mas, assim, conceito sensacional. Francisco, eu queria para a gente falar um pouco de futuro, né? A Terminal, como você falou, vem crescendo ano após ano, né? Significa que está construindo time, melhorando produtividade, fechando novos contratos e contratos importantes, né? 2024, se não me engano, passou dos 600 milhões de faturamento. 650. Pois é. Então, uma empresa que em breve está chegando no seu primeiro bilhão de faturamento anual, que é um desafio para uma empresa que presta serviço. E
cujo grande ativo são pessoas. É óbvio que hoje você já tem um ativo de tecnologia, software, sistemas que é bastante valioso, que inclusive justifica esse crescimento, né? Então não é só pessoas, né? Tem muita tecnologia embarcada, Sem dúvida. muita coisa que é proprietária de vocês. Sem contar outros investimentos, né? Participações societárias, fusões e aquisições que vocês fizeram ao longo do caminho, que enriquecem o negócio. Eu queria perguntar para você qual que é o papel do investimento em tecnologia que vocês têm feito, tanto no investimento interno, quanto no investimento de adquirir outras empresas e trazer tecnologia para dentro, né? Quanto no investimento interno de desenvolver tecnologia própria, né? E qual que é o papel que tecnologia, inteligência artificial está fazendo parte para esse crescimento forte da TimeNow, e o que você acha que a inteligência artificial vai ser de importância para o business da TimeNow, da engenharia consultiva, da gestão de grandes projetos no futuro? Tá. Eu vou te falar do futuro, mas eu posso te falar do presente, que já está acontecendo. Mas assim, vamos voltar um pouquinho. A TimeNow sempre foi uma empresa, a gente sempre teve na cabeça que a gente precisava fazer diferente. Desde que a gente fundou a empresa, né? Então a gente sempre queria entregar uma coisinha diferente, ou uma atenção diferente, ou criar um software para fazer isso ou fazer aquilo, a gente contratava alguém para fazer. Então a gente sempre tentou. Isso está no nosso DNA. O produto gestão de paradas, ele não existia no mercado. A gente criou esse produto, junto na época com a Aracruz Celulose. E aí eu vou ter que ser bem sincero, porque não nasceu da minha cabeça, ou da cabeça do Sérgio. Foi um convite de um gestor da Aracruz para a gente desenvolver esse trabalho para eles, porque eles tinham dificuldade de resolver. E ele entendeu que a gente, com o perfil de gestão de projetos, poderia ajudá-lo. Ele tinha razão, né? Tanto é que a gente construiu isso, e hoje a TimeNow é a empresa mais reconhecida nacionalmente em gestão de paradas industriais disparado, né? A gente já fez centenas de paradas e tal. Então, assim, a gente sempre teve no nosso DNA essa questão de fazer diferente. Muitas dessas iniciativas a gente fazia, investia e dava errado, né? Mas também é um processo de aprendizagem, não tem uma saída assim pronta, ninguém fazia, né? Então, de uns anos para cá, talvez de 2016, 2017, a gente começou a preparar a empresa de uma forma diferente. A gente começou a se organizar nessas frentes, entendendo que a inovação ela não deveria estar restrita a 4 paredes. Vou fazer inovação na TimeNow. Então, monta um time, coloca departamento de inovação, departamento de inovação, monta uma salinha, aqueles caras conversam ali, aí produzem alguma coisa, vão lá no contrato falar com o gerente do contrato, falar, isso aqui a gente desenvolveu, aí o cara olha para aquilo e fala, cara, você acha que eu vou fazer isso como, cara? Eu tô aqui no gargalo, sem tempo para nada, esse negócio não vai me ajudar em nada. E aí nós conseguimos perceber isso, mais ou menos nessa época aí, por causa da Evo, que é uma empresa que nasceu da TimeNow, uma empresa de tecnologia, né? E a gente percebeu isso porque a Evo estava fazendo esse tipo de trabalho para vários clientes, né? E a gente acabou, poxa, aí tem um negócio diferente, né? Bom, aí o que a gente começou a fazer? Nós criamos sim uma área de inovação, mas que não era para criar inovação, era para facilitar a inovação. Então, qual era o papel? A gente desenvolveu um processo, porque inovação é processo, é meio, né? Nós desenvolvemos um processo e começamos a capacitar as pessoas da empresa nesse sentido, né? Para ajudar, como a gente tem muitos colaboradores, a gente utiliza o software da Evo, né? Nesse sentido, que é um software de ideias e tal. Mas como é que são as ideias? Qualquer colaborador da empresa pode colocar uma ideia dentro do sistema, mas em geral essa ideia ela está relacionada a um desafio da organização. É um desafio estratégico. A melhoria contínua que se foi identificada. Isso. A gente coloca lá, por exemplo, nós queremos melhorar a qualidade de vida do colaborador, ou nós queremos diminuir o consumo de água. Sei lá, qualquer coisa assim, você coloca lá e baseado nisso as pessoas vão participando. Dando input. E elas vão sendo reconhecidas por aquilo que elas fazem.
reconhecimento não é só dinheiro. Reconhecimento é, ganha uma estrelinha lá, pô, você está sendo visto, você pode ser um partner um dia. Tá dando ideias. Está dando ideias, está participando. E dar ideia já ajuda, mas eu posso ajudar com a ideia do outro. Então, o software dá visibilidade. Então, assim, eu dei uma ideia, todo mundo está vendo. E aí eu posso colaborar com aquela ideia e fazer daquela ideia uma coisa melhor ainda, né? E aí tem vários estágios. Algumas dessas ideias são aprovadas, algumas são implantadas, algumas são simples, mas que, imagine 1000 ideias simples sendo implantadas. Que diferença que não faz na organização. E algumas ideias são mais complexas e exigem mais investimento. Elas vão para um funil de ideias que passa por um comitê, eles vão estreitando isso, e algumas estão ali, sei lá, 10, 15, que a gente está avaliando, e algumas são implantadas todos os anos. Então a gente vai garantindo inovação contínua. A inovação contínua dentro da organização. Só que também percebemos que certas coisas você não precisa desenvolver, já tem pronto. Que é o que a gente chama de inovação aberta. É quando a gente interage com o mercado para acelerar o nosso desenvolvimento. Então, a gente investe, por exemplo, em uma startup chamada Constructin, que até trabalha com vocês aqui também, né, que desenvolve uma linha de trabalho de captura de imagem e captura através de algoritmo. Ela pega esses dados, processa os dados, compara com os projetos e consegue te dar informação de qualidade, de prazo e assim por diante, visão computacional, coisa que na Time-Now eu não conseguiria desenvolver, só que é muito útil para mim, porque a gente pode usar essa tecnologia para fazer serviço à distância. Então, se a Time-Now tem como lema ser relevante, global e digital, então o global está ali no meio, para ser global tem que ser digital, né? Então, assim, eu posso prestar serviço, alguma parte do serviço que a gente faz, eu posso fazer do Brasil. Com a relação de moeda do jeito que está, a gente é muito competitivo em qualquer lugar do mundo. Sim. Isso também fundamenta a estratégia de internacionalização, porque a gente gera competitividade para ir para fora. Pode até ser que eu tenha alguma dificuldade de implantar isso no começo, mas em algum momento a gente vai conseguir. Então, assim, a gente começou a entender que para acelerar o nosso desenvolvimento, a gente deveria se conectar com o mercado. Porque desenvolver dentro de casa é caro e pode não dar certo. Então, se tem uma solução que o cara que criou é aquele, como se diz no jargão aí, né, vive de pizza e guaraná, né, tá lá porque ele gosta, porque ele se empenhou, porque ele fez, não sei o que e tal, todo esse custo do desenvolvimento já foi. Sim. É dele. Você já pega alguma ideia, algum software já provado, testado, né? Você não precisa errar sozinho, né? Exato. Você pode buscar quem está já fazendo esse trabalho. Quem está fazendo isso. E assim, mas a nossa relação com eles é uma relação também de ganha-ganha. Ou seja, a gente às vezes investe, nem sempre. Quando a gente investe, a gente quer que ele cresça. Sim. Então, o exemplo da Constructin, tem 4 anos ou 5 que a gente investiu, né? Uma empresa que, quando a gente conheceu a solução dela, que era muito útil para nós e é ainda, tinha uma receita anual de 400 mil. Hoje, esse ano, vai passar de 12 milhões. Então, a gente ajudou muito também eles a crescerem, né? Mas tem várias outras. Então, hoje a gente tem, se não me engano, 7 ou 8 empresas que estão conectadas na nossa plataforma que foi desenvolvida internamente, que é o Time Connect, e temos 8 soluções diferentes. Então, a Constructin com imagem, a Open com gestão digital de contratos, medições, diário de obra e tal, a Industrial com inteligência artificial para a indústria e por aí vai. Empresas com ou sem participação nossa, então tem 2 ou 3 que a gente não tem participação e mesmo assim estão conectadas no nosso negócio, né? E nós temos um hub, não sei se você sabe disso, que chama Plat, né? Que conecta startups que têm soluções para a indústria, estão conectadas com a gente e a gente eventualmente consegue levar a solução da startup para ser aplicada na indústria e a gente observa
o resultado disso para eventualmente investir. Nós temos mais de 150 startups industriais conectadas com o nosso negócio dessa maneira, né? Ou seja, ainda não estão conectadas na nossa plataforma, mas a gente está observando e ajudando essas empresas a evoluir. Quanto mais a gente tiver assim, mais a gente vai evoluir. Então isso a gente chama de inovação aberta. Nos últimos 2 anos, a TimeNow foi considerada a empresa média mais inovadora do Brasil. Sim. Em inovação aberta, né? Que também dá uma projeção muito grande para a imagem da empresa, um evento nacional, uma coisa bem, bem interessante, e que tem trazido muitos resultados. Não é à toa que a gente cresce tanto, né? O investimento em tecnologia é prioridade de vocês. É muito. Eu lembro que a diretoria vinha com a proposta assim, de estratégia e de resultados para os anos seguintes, e o investimento em inovação solicitado, o orçamento, fala, não, aumenta. O conselho dizia, aumenta. Nós temos que acelerar isso. Ah, mas não vai trazer resultado. Não vai. Mas nós não vamos colher no ano que vem, nem daqui a 2 anos, mas na hora que vier, a gente vai estar numa posição tão diferente que os nossos concorrentes talvez nem sejam mais os mesmos, né? Então, essa é a ideia que norteia o nosso pensamento lá. E mantém a organização em disrupção o tempo todo, né? Inovando, buscando talentos. Exatamente. Já é uma empresa cheia de engenheiros, então ali está todo mundo buscando uma solução para fazer algo melhor, né? Mas quando você envolve também desenvolvedores, software, né? Aí sim você começa a ter realmente uma pegada de desenvolvimento que obviamente tem que ser focada, né? Sim. Você tem que vir para o resultado prático, não é desenvolver tecnologia por desenvolver, né? Sim, sim. Tem que ser para aplicar, né? Mas essa visão de inovação aberta e essa visão de... A gente pode chamar de corporate venture capital, né? De vocês, enquanto empresa, enquanto grupo empresarial, olham para investimento em startups, ou empreendedores ou desenvolvedores como um investimento estratégico para a companhia, né? É óbvio que quando a gente fala de investimento, você sempre espera um retorno financeiro, mas no final do dia, você está querendo trazer aquela tecnologia ou aquelas pessoas que desenvolveram aquela tecnologia para dentro da sua corporação, imaginando que ali vai se gerar muito mais resultado do que seu investimento financeiro em si. Uhum. E aí tem um dado que eu acho interessante, que às vezes o empresário ele pode pensar assim, mas eu vou investir nesse cara, não sei se vai dar resultado, se não vai, aí não investe e fica parado, daqui a pouco não consegue mais recuperar. Mas ele também tem que pensar o seguinte, que eu acho que é uma coisa que pode atrair aqueles que pensam muito no resultado financeiro, né? Quando eu invisto numa startup, o nosso pensamento na TimeNow, eu não estou pensando em ganhar dinheiro com a venda dela. Eu estou pensando em como essa startup faz sentido para o meu negócio, para eu potencializar o meu negócio. Mas, se a startup cresce, ela também pode gerar resultado para mim. O caso da Constructim que eu falei agora, a Constructim, quando a gente começou lá, como eu falei, tinha 400 mil aí de receita, sei lá, fizeram um valuation qualquer lá de 5 milhões, eu não lembro qual foi o valuation, 4 milhões. Hoje é uma empresa que vale mais de 50 milhões. E a gente tem 29% dela. Mas porque a solução dela é prática para o mercado. Obviamente o resultado é a gente imaginar que o valuation compensou e tal, mas no final do dia é porque o software e a tecnologia aplicados geram resultado para os seus clientes. Exato. Que naturalmente faz a empresa crescer. Então, assim, a gente ganhou dos dois lados. Então, o investimento que a gente fez, nossa, a gente já ganhou inúmeras vezes, né? E eu acho que esse raciocínio para quem pensa em dinheiro, porque o valuation de uma empresa de SaaS, né, Software as a Service, não é igual ao valuation de uma empresa tradicional. Ele é baseado em receita recorrente anual, que é muito diferente de múltiplo de EBITDA, né? Então, sim, assim, é uma coisa bem interessante. Tem potencial. Maravilha. Francisco, gostaria de agradecer. Vamos finalizar antes que eu comprometa suas próximas agendas. Queria te dar uma lembrança aqui, uma lembrança capixaba. Esse aqui eu não sei se você conhece, mas esse café aqui é lá do norte do Espírito Santo, é um café especial, obrigado. 100% Conilon. Se é 100% Conilon, significa que esse é bom para você tomar quando você acorda, porque é cheio de cafeína. Sim. Né? O arábica ele é mais doce, saboroso, e o Conilon ele é mais forte no sentido da cafeína. Obrigado. Esse café Esperança é de um produtor que também é da indústria, não sei se você conhece o Paulinho da Panam Móveis. Não uma conheço. Fábrica, uma indústria de móveis lá de Linhares. Inclusive, eles estão montando a indústria nova. Então, no momento de fazer transição de maquinário, ele planta esse café especial que tem um manejo
que não utiliza adubo químico, um manejo todo cuidadoso, mas que também já reflete aí um pouco da evolução do nosso café, que agora não é só um café qualquer, né? Espírito Santo está investindo em qualidade, tem saído cafés especiais aí, tanto no Conilon quanto Arábica. Fica aí uma lembrança aí do norte do Espírito Santo para você. Muito, eu sou fã de café. Eu estava comentando que na hora que eu cheguei, né? Só agora de tarde eu tomei 3 cafés, né? Eu estava em Pedra Azul esse final de semana, já trouxe um bocado de café de lá também, então vou com certeza experimentar e onde é que vende? Você tem que falar direto com os produtores, mas eu te passo o contato. Eles começaram a envasar e produzir recentemente, e é um café diferenciado. É um café que já é dentro do Conilon, ele é um dos melhores, com certeza, né? Aqui do estado e do Brasil. E é bacana a gente ver a evolução que tem a ver com evolução de técnica, né? O café de qualidade tem a ver com evolução desde o plantio, do manejo, da fertilização, do uso de drone, tudo isso tem a ver com tecnologia. E no Conilon eu acho que é onde a gente mais emprega tecnologia hoje em dia. Tem visto muitos empreendedores e produtores mecanizando produção, sistemas de irrigação. Eu acho que as soluções de tecnologia de gestão de projetos daqui a pouco estão entrando dentro do agro com força também, porque é um dos setores que ainda vai ser disruptado por tecnologia, você pode ter certeza. Com certeza. Francisco, muito obrigado. Estaremos em breve aí fazendo bons negócios e gratidão pela sua presença e ficamos na torcida aqui para ver a Terminal continuar batendo recordes. Se Deus quiser. Avançando para o mercado americano, representando bastante nosso estado, nosso Brasil. E parabéns pelo trabalho de vocês. Muito obrigado, foi um prazer estar aqui, compartilhando um pouco da minha história, né? Uma coisa que eu gosto muito de fazer, inclusive. Então estou à disposição. Estamos nessa e sucesso no seu programa. Maravilha, muito obrigado. Pessoal, muito obrigado por mais um episódio. Estamos em breve falando de novas trajetórias, novas trilhas da prosperidade. Um grande abraço.